Olá, você que está aqui comigo no Mente Holística Cast. É um canal voltado para o ser integral, corpo, mente e espírito. Hoje eu estou aqui com Vini Gouveia, ele é lá de São Paulo. Nós vamos bater um papo, conversar sobre o lançamento do livro que ele lançou recentemente na Amazon, um livro digital que é um nome bem assim importante, né, para a gente buscar conhecimento nesse livro, porque tem técnicas que se chama Mentalizando a Prosperidade. A riqueza está em sua mente. Então, seja bem-vindo, Vini. Prazer estar aqui com você e vamos conversar sobre você. Muito obrigado, Isa. Primeiramente, gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. É muito importante poder estar aqui falando um pouco do meu trabalho, né? Não só aquilo que eu faço hoje, mas a minha obra, né? O meu livro, a qual hoje ele está disponível de forma digital na Amazon, né? O Mentalizando a Prosperidade. E nas próximas semanas aí também teremos físico. Gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando também, que tiram um tempo para vir aqui absorver um pouquinho de conhecimento com a gente, né? E, bom, Vini Gouveia, 31 anos de idade, natural de São Paulo, pai da Sofia, minha princesa, meu xodó, e determinado a transformar vidas. Eu acho que se eu fosse fazer um resumo sobre mim hoje, seria isso. Esse é o Vini Gouveia, um cara determinado a transformar vidas. Que bom, Vini, mas aí conta assim, né? Você nasceu em São Paulo e como é que foi? Porque hoje você, eu sei também, você é empresário, né? É um bem-sucedido empresário. É assim, como que é que você idealizou ou se você se foi acontecendo para você chegar onde você está, ou se você traçou um objetivo? Conta aqui pra gente, porque é muito jovem, né, você? Então, né, quem sabe essa transformar vidas já comece bem agora, né, de quem nos ouvir. Tudo começou na escola, né? Eu sempre fui taxado como aquele menino sonhador. Como eu digo, como eu falei no livro, né? Eu venho de uma realidade totalmente diferente da realidade que eu vivo hoje, né? Venho de um bairro humilde, família humilde, e nós não tínhamos acesso a nada, né? Era o que tinha da ponte para trás e era o que a gente tinha que acreditar, era o que era nos imposto e era aquilo ali que a gente tinha de informação. Só que eu sempre acreditei que existia um mundo fora aquele que eu vivia. Eu sempre achei que era possível pular aquele muro, né? Eu Uhum, sempre fiquei me perguntando o que que tem desse muro para lá. Não é possível que esse do muro para lá termine em água. Então, por eu ser sempre sonhador, um cara que sempre estava mentalizando as coisas, eu sempre fui taxado de doido. É o doido, é o maluco, é o cara que pensa demais, é o cara que se acha, é o cara que quer ser. Só que um sonho sem ações, ele é só um sonho, né? uhum, Então, desde cedo, eu fui ponderando as minhas ações para que eu pudesse alcançar os meus objetivos. E essa ideia do mentalizar, ela começou lá atrás, desde novinho, desde os meus 18 anos. Eu já tracei metas de vidas ousadas, né? Metas de 5 anos, 10 anos, 15 anos. E quando eu fui me deparar, eu estava alcançando essas metas numa velocidade avassaladora, hum, porque eu de fato ia atrás disso, né? Eu determinava um prazo e corria atrás, e na maioria das vezes conseguia isso com um terço, quando não era na metade do tempo previsto. E aí eu fiquei entusiasmado por isso e fui querer entender o porquê, o que que aquilo me levava, o que que eu tinha de especial que me ajudava a me alcançar os meus objetivos. E aí foi quando eu caí nesse rumo de mentalizar, de entender, de planejar, de ação, de executar, né, de ter disciplina. Só que não parou aí, uhum. né? A minha vida como empresário mesmo, ela foi começar aos 26 anos de idade, quando eu decidi junto com a minha mãe montar uma doceria. Dessa doceria não deu certo, tentamos um restaurante. O restaurante não deu certo, tentamos uma choperia. Choperia não deu certo, tentamos vender bolo no pote, né? Então eu sempre tentei, né? E eu sempre tive isso comigo. Não vai ser por falta de tentativa que eu não vou chegar ao sucesso, que eu não vou chegar a viver o extraordinário. E isso com as mesmas condições, né?
utilizando apenas o poder da mentalidade, o poder de imaginar como seria isso, Uhum. né? E comecei a estudar engenharia civil muito cedo e gostei da área, e foi uma área que eu fui me aprofundando. Então, aqui em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar nas maiores, né? Trabalhei na maior da América Latina. Durante 3 horas, 3 anos, participei da equipe que construiu o maior projeto corporativo da América Latina, que foi a reforma da Bolsa de Valores, né? Reformamos os 3 prédios em 3 anos. Então eu aprendi muito lá. E aí eu só fui adaptando, né, aquilo com que eu queria com o mundo que eu comecei a viver, né? E aí, esse mundo do livro, da escritora, de tudo isso, Uhum. foi quando eu comecei a ter alguns reves, eu comecei a perder algumas coisas, eu comecei a ter algumas percas significativas. Você, como empresária, sabe que a nossa batalha não é só ganhos, né? Não Sim, é só ganhar, nem sempre é vitória. E nem sempre os nossos resultados é por tudo aquilo que a gente fez. Mas na maioria das vezes os nossos resultados são tão bons por tudo aquilo que a gente aguentou, né? Pelo processo que a gente suportou, né? Pelas dores, pelas percas, pelo período do deserto. E aí foi um período onde eu comecei a me envolver mais com a espiritualidade. sim. Foi onde eu comecei a estudar um pouquinho mais a espiritualidade, né? Tem histórico na minha família, então minha mãe, minha irmã, minha avó. Então, a minha vida de fato mudou quando eu entendi que eu precisava ter um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Sim. Tá dando para entender? Tá Eu dando tô para me entender e nós explicando. estamos muito bem dentro Legal, do holístico. Que bom. legal. Quando eu entendi que todos nós precisamos ter o equilíbrio, né? E não importa o que você esteja fazendo, não importa se é no ramo do empreendedorismo, se é no esporte, se é na sua vida pessoal, se é na sua vida conjugal, não importa qual seja ela, você precisa ter o equilíbrio para que você possa ter resultados significativos. Eu entendi que nem todo mundo tem acesso a esse conhecimento, Sim. né? Eu entendi que a maioria das pessoas hoje estão sobrevivendo e não estão vivendo, né? Tem pessoas que estão acordando de manhã e não estão despertando, que seria o mais correto, né? Que todos os dias nós precisamos despertar para um novo dia, para novas oportunidades e para fazer aquele 1% que a gente precisa melhorar todos os dias. Daí surgiu a ideia do livro. Eu falei, eu preciso escalonar isso. Aham. Eu preciso fazer isso de alguma forma, né? Eu até iniciei um podcast aqui em São Paulo, né? Até iniciei encontros de empresários, encontros de empreendedores, junto com alguns amigos, para tentar abrir a mente, expandir a mente dessas pessoas, né? Uhum. Você, como especialista do assunto, sabe que aqui estamos falando em poucas palavras, mas nós sabemos que é um assunto muito complexo, Sim. né? É um assunto que ele te obriga você ter o entendimento do que você está falando e do que você está fazendo para que você saiba os próximos passos. Então eu decidi levar isso para outras pessoas. E de início, quais eram essas pessoas? As pessoas que nasceram e criaram no mesmo bairro que eu, né? Lá na comunidade, lá em 1993, que não tem acesso nem a uma educação de qualidade, né? Isso eu estou falando pela experiência que eu tive. Eu Uhum. acho que isso é para cada região, nós não podemos generalizar, mas de onde eu vim, nós não tínhamos muita coisa, nós não tínhamos nenhum estudo de qualidade, né? Uhum. Tanto que o susto que eu tomei da faculdade para o ensino médio foi gigante, né? Quando comecei a ver as matérias e tudo mais. Então, hoje, todo o meu trabalho, né? Embora hoje eu tenha uma empreiteira, né? Eu trabalho no ramo da construção civil, Uhum. tenho outras empresas, tenho uma locadora de equipamentos, eu tenho outras coisas aqui também. Hoje, o meu tempo é 100% voltado ao digital para que eu possa levar essa informação às pessoas, né? Hoje eu consigo ter o controle das minhas empresas mesmo à distância,
né? Com essa experiência, com essa bagagem que eu adquiri com o tempo, eu consegui montar uma estrutura para que eu pudesse trabalhar à distância, né? E hoje o meu foco é justamente a caridade, é ajudar as pessoas, é ajudar as pessoas a se desbloquearem, a se transformarem, né? A superar os seus medos, os seus traumas, colocar na cabeça das pessoas que a espiritualidade, embora seja ligada, ela não tem nada a ver com a religião, Uhum. né? A religião, ela é um meio que você vai buscar de encontrar o equilíbrio. Mas a sua espiritualidade, ela é algo genuína, é algo que você precisa entender em que ponto você está. E aí, daí surgiu o livro Mentalizando a Prosperidade, onde eu fico muito grato de você ter lido. Inclusive, no dia que você me mandou uma mensagem falando que havia lido o livro e que havia gostado, assim, foi sensacional para mim. Foi uma das melhores notícias, um dos melhores feedbacks da vida, né? Porque quando a gente alcança um leitor, é gostoso, é Uhum. gratificante. Mas quando a gente alcança um especialista da área na qual você está tentando passar essa imagem, o peso é dobrado. Então, mas assim, e na verdade, eu fico assim, eu sinto muito prazer realmente, principalmente de ver um jovem, né, como você já contou a sua história, e que com esforço próprio, com vontade própria, se definiu na vida, está aqui hoje dando exemplo, né, a ser seguido. Então, assim, o que eu gostei do seu livro foi que você juntou tudo isso, né, que você falou, e você deu o passo a passo, né? Então, vamos falar aqui, você já falou da espiritualidade, que é um dos passos que eu vejo também que assim, se não o mais, né, importante, né, sei lá, ele está entre a prioridade de vida da gente. Mas, dentre todos aqueles passos, passo a passo lá que você deu, que você falou, qual que você acha, assim, ou são todos, ou o que é que você acha que faz realmente a pessoa alcançar o sucesso, a prosperidade, além da mentalização, né, da visualização? Sem sombra de dúvidas, o meu tema favorito, né, após a espiritualidade, são as renúncias, Isa. Eu acho que sem renúncias, eu acho não, eu tenho certeza, sem renúncias não há conquistas, né? Se as pessoas não entenderem que elas precisam abdicar daquilo que não lhe convém, daquilo que não lhe agrega nada, ela não vai chegar no objetivo dela, ela não vai prosperar, tá? Até porque a maioria das pessoas confundem prosperidade com riqueza, e são coisas totalmente diferentes, né? Uhum, Muita gente, ao entrar nesse assunto, acha que prosperidade é ter dinheiro, e não é. Não é. Eu acredito que, assim como eu, você também conhece pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. exato. Como também conhecemos pessoas que não têm e é um pulso de prosperidade. Então, o ponto principal, na minha opinião, né, de quem trabalha esse assunto, de quem estuda, são as renúncias. São as renúncias. As pessoas precisam entender que precisamos abrir mão do desnecessário para alcançar o necessário, né? Se Uhum, você não entender que existe o momento certo para tudo, né? Existe um momento certo para curtir, existe um momento certo para namorar, existe um momento certo para trabalhar, para estudar, existe um momento certo para não fazer nada, né? sei. As pessoas não entendem que a disciplina, ela não é rigorosa apenas com o fazer. Ela é rigorosa com o não fazer. Se você decidir não fazer nada no seu domingo e você não fez nada, você cumpriu o seu dia com maestria. Você não perdeu um dia, você atingiu a sua meta, né? Você teve disciplina naquilo que você determinou. E junto com as renúncias e a disciplina, as pessoas acabam criando o hábito, Sim, né? O hábito de você correr atrás, de você abdicar do que não te leva ao sucesso. Cada trajetória é uma trajetória. O seu sapato talvez não sirva em mim e o meu talvez não sirva em você. Mas no caso das renúncias, serve para todos. Quando as pessoas entenderem que quando elas começarem a praticar renúncias e elas sentirem o gosto da conquista através de uma renúncia, essas pessoas elas viram um foguete, nada mais para essa pessoa.
Porque nada é capaz de parar uma pessoa que é determinada a vencer. Uhum. Nada é capaz de parar uma pessoa que é determinada a transformar vidas. Ninguém vai parar o seu propósito, porque até aquilo que vem para atrapalhar acaba te ajudando, porque você está determinado, você decretou aquilo que você quer. E aí, por isso que quando a gente fala que é um assunto que a gente até pode falar nas entrelinhas, mas é um assunto muito complexo, Uhum. porque um assunto vai amarrando o outro, Exato. né? Porque você é automaticamente determinado, crente das suas renúncias. Todos nós precisamos fazer renúncias, porque todos nós somos procrastinadores. Talvez Então, uns menos, outros mais, né? vamos Mas todos falar nós então. somos. Exato. Vamos falar assim específico. Você, o que que você assim teve, sentiu que você teve que mais que né, se desprender, de renunciar para você chegar onde você chegou? O que que é que sabe que mais te deu? No meu caso, não foi desprender, mas foi entender que eu deveria trabalhar muito mais a caridade. Foi entender que quanto mais eu ajudasse as pessoas, mais eu estaria me ajudando. Isso foi o que eu precisei entender no longo desse meu processo. Porque eu, de fato, eu nunca fui uma pessoa ruim ou difícil de abrir mão daquilo que não me convinha. Eu nunca fui, eu sempre tive essa facilidade. Mas sempre tem algo no nosso processo que é o nosso ponto fraco, né? Que é o nosso É, ponto e vírgula. E o meu era esse. Porque eu estava tendo algumas conquistas muito significativas, porque eu mudei não só a minha vida, mas a vida da minha família, né? Eu pude não só sair da comunidade, mas eu pude tirar os meus pais, pude, né? Enfim, aí já entra num assunto muito mais pessoal, mas eu pude mudar a realidade da minha família, mas era entender que eu precisava fazer isso para o mundo. Porque o mundo precisa de mais pessoas olhando, pelo menos para um para a direita e um para a esquerda. Eu acho que se a gente, cada um fizer a nossa parte, a gente vai ter um mundo melhor, né? Eu acho que não vai adiantar, no contexto do mundo hoje, as pessoas ficarem brigando por política, por time de futebol, por religião, por cor. Não, isso não vai mudar o mundo, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, eu entendi que eu faço parte de um time, né, de um grupo de pessoas que estão ligados juntos com o Criador para transformar o máximo de vidas possíveis e cada um dentro da sua especialidade. Olha só, você tem a sua vida pessoal, mas você está aqui criando um conteúdo para tentar ajudar as pessoas, para tentar dar um pouquinho de luz, né? Na maioria das vezes, as pessoas que caem no fundo do poço, elas não têm a outra opção de corda. E a única corda que cai lá para ela sair é uma corda de um caminho não muito bom, né? E eu entendo que esse trabalho que a gente faz é uma corda positiva. Se a pessoa entender, se a pessoa decidir que hoje é o dia um da transformação dela, se ela decidir que hoje é o primeiro dia em busca da vitória dela, ninguém vai conseguir atrapalhar ela, porque só depende dela, né? O poder da mentalidade está aí. exatamente, porque essa coisa da gente falar assim, ah, eu não cresci por culpa, né, apontando o dedo, culpa do governo, culpa de, né, da minha infância que foi isso, a gente sabe que é uma coisa que não é assim que funciona, né? A gente mesmo fazemos as nossas escolhas e essa coisa, né, quando você fala da renúncia, que é realmente muito, muito importante, às vezes, por exemplo, certamente você abriu mão, né, de passeios, abriu mão de estar em lugares aprazíveis para você cumprir isso que você está cumprindo, né, que você está realmente já trazendo para o mundo. E assim, e os jovens, na grande maioria, eu entendo assim, né, que buscam exemplos, né, e que às vezes não tem o meio, o ambiente que eles vivem é mais hostil, mais difícil e tudo, né? Mas tudo é possível, né? Porque senão você também não teria conseguido, né? É possível, pelo seu ambiente, pela sua vida, pelo que você contou, então pelas suas conquistas hoje, né? Com essa força interna, principalmente de lembrar e de pensar no próximo, né? Tudo isso é um caminho, né? Maravilhoso, né? Eu costumo dizer aqui para os meus mentorados, né, que todas as vezes que
um aluno chega através das redes sociais, ou que não me conhece, ou que acompanha os meus trabalhos, a primeira coisa que eles falam, o que eles falam, Isa, é: me ajuda a ganhar dinheiro? E aí eu pergunto: por que você precisa de dinheiro hoje? Aí a pessoa fala: porque eu estou numa situação enrolada, estou numa situação delicada. E eu costumo dizer que, independente da situação que você está hoje, você é o maior responsável por isso. Porque ou você se colocou nessa situação, ou você deixou alguém te colocar nessa situação. Então a responsabilidade é sua. Então, enquanto as pessoas não entenderem que a responsabilidade, ou melhor dizendo, a autorresponsabilidade é somente dela, Uhum. independente se o seu resultado é negativo ou positivo, ela vai ter um problema pro resto da vida. Sobre a ambiência, é um outro fator na qual eu também deixo isso claro no livro, que é de suma importância. Porque as pessoas querem ser jogador de basquete, mas está na quadra do futebol. Não vai acontecer a conexão. Não vai entender como que funciona. Não vai entender para que lado que vai. Eu decidi um dia na minha vida ser um escritor. E eu fui parar numa comunidade na qual eu te conheci, uma comunidade de escritores. Uhum. Então é lá, é nesses lugares que nós vamos fazer as conexões, a ambiência do que você quer almejar para sua vida, né? Então as pessoas têm costume de falar que nada é possível. Existe até uma frase que ela era bem clichê, acredito que você já deve ter ouvido em algum momento, ou da internet, ou alguém falando, que era: o foguete não tem ré. Uhum. Mas um cara acreditou que ele poderia dar ré. E o Elon Musk foi lá e gastou os bilhões de dólares dele e fez o foguete dar ré. Então o cara sozinho fez algo que ninguém acreditava ser possível, né? Quantas pessoas não chamou esse cara de louco, de maluco, perguntando por que que ele estava gastando esses bilhões de reais para fazer um foguete dar ré? Então, você é o único responsável dos seus sonhos na Terra. E os seus sonhos precisam de ações. As ações precisam de você. Você precisa de renúncias. Você precisa de mentalidade. Você precisa de espiritualidade. Você precisa do equilíbrio. E aí, automaticamente, as coisas vão acontecer. É difícil explicar, mas eu sou feliz quando um mentorado meu tem qualquer conquista na vida Uhum. e me manda uma mensagem falando assim: Vini, eu fiz uma renúncia X e através dessa renúncia X eu fui presenteado com uma oportunidade de emprego. Nossa, Vini, não era para ser meu emprego, porque eu fui lá, eu esqueci o currículo, aí na entrevista eu cheguei atrasado, o currículo do outro cara era melhor que o meu, não sei, aí é isso. É Uhum. isso, é um gosto que não dá para explicar, é uma sensação, uma das melhores sensações da vida, né? Dentro de vários contextos, é uma das melhores sensações da vida. E eu vou trabalhar até os últimos dias da minha vida para que o máximo de pessoas possam ter essa sensação. Uhum. É uma obrigação minha comigo mesmo, levar esse conhecimento para as pessoas. Você comentou aí sobre, em algum momento, eu deixei de fazer alguma atividade, né? E aí, não que isso seja importante ou que seja algo relevante, mas hoje, aos 31 anos de idade, empresário, totalmente, como pode dizer, financeiramente caminhando, eu também poderia estar vivendo outras coisas. Eu não digo nem só lá atrás, hoje eu poderia estar viajando o mundo, poderia estar fazendo 1 milhão de coisas, menos isso que eu estou fazendo, Uhum. que é abrir uma câmera, que é falar, que é me expor, né? Que é deixar aqui um registro. Estamos deixando um registro aqui, Isa, que nós não sabemos qual vai ser o ano que alguém vai assistir isso daqui. Uhum. E é esse o Exatamente. legado, é esse o legado que eu quero deixar. Eu quero que a minha filha, quando ela tenha a idade de entender o que é o que, ela veja o pai que ela teve e que ela tem, que ela tenha orgulho, que ela vai lá, ela fala assim: o meu pai fez a diferença nessa terra e agora eu tenho a obrigação de fazer a diferença também. É sobre deixar um legado, né? Exato. É como as pessoas dizem: eu não nasci numa família próspera, mas de mim proverá uma família. E é assim que funciona. Exatamente. E você falando dos mentorados, como que é para te alcançar
nessa linha. Você tem o seu Instagram, você coloca lá, você faz as turmas, como que é, trimestrais, anuais, como que é o seu trabalho? Porque aí, às vezes alguém também já te segue, né, e entra nessa, porque eu acho que é por aí, né, você Legal. deixar o Estamos, seu recado. estamos prestes a lançar um método M, né? É um método onde vamos falar sobre espiritualidade, mentalidade e energia. Por quê? Por que energia, Vini? Acho que falamos um pouco aqui sobre a mentalidade, falamos um pouco sobre a espiritualidade, e eu Uhum, acho importante falar um pouco sobre a energia. sim. É muito comum você decidir se propor a fazer qualquer coisa, né? Mas e o tanto de energia que você coloca naquilo, sabe? O quanto de energia você bota naquilo? Para que lado está caminhando aquilo que você fez? Então, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Eu recente fiz uma live não, perdão, eu fiz uma semana de lives, tá? Onde eu falava de 7 traumas diferentes para ajudar as pessoas a se desbloquearem. E esse conteúdo eu entreguei de forma gratuita. Tá no meu Instagram, né? @vigolve, Vigolve de Gouveia. Tá lá gratuitamente para quem quiser assistir. São lives de 1 hora e meia, 2 horas. A galera participou super. Ficou um conteúdo muito maneiro. Inclusive, Uhum, até hoje as pessoas me perguntam por que é que eu não monetizei isso, sabe? E é aquilo que eu te falei. Eu acho que está muito mais relacionado à caridade do que propriamente o financeiro, né? Seria hipocrisia minha dizer que nós não precisamos do financeiro, até porque é ele que nos dá essa condição de vir aqui, de parar o nosso tempo uhum, no horário X do dia, de você estar no estúdio, de eu estar aqui, enfim. Precisamos, né? Mas não é sobre isso. Então, iremos lançar um método M, né? Eu ainda não tenho a data, justamente porque eu vou contar em primeira mão aqui, aí ninguém sabe disso. que coisa O boa, vamos método lá. M, eu vou lançar ele diretamente da Ásia. Em breve eu estarei fazendo uma viagem para a Ásia. Eu vou ficar 3 meses fora do país, né? Então vou começar em Singapura e vou finalizar na Austrália. E Uhum, eu quero lançar esse método M de lá, porque eu já mapeei os países que têm as coligações com os meus temas. olha que legal. Então eu vou mostrar para as pessoas que não foi a Isa que criou e que não é o Vinícius que está falando, é algo ancestral e que a gente só Uhum, está tentando mostrar para elas que existe. uhum, É nesse contexto que eu quero mostrar. Tá vendo a tampa? A gente está falando que a tampa existe, mas a tampa existe em 1950. Não é de agora. Então não é o meu resultado que está falando que o equilíbrio funciona. É o resultado do Vinícius, da Isa, do fulano, do Beltrano e do ciclano, que vem de muitos anos. Até porque esse é o intuito dos nossos livros. É deixar lá os erros que nós cometemos e as lições que nós aprendemos para que outras pessoas não passem por aquilo. Que se for para ela errar, que ela erre por algo novo, mas não por aquilo que eu já errei, que você já errou. Então, assim, eu ainda não lancei, tá? Estou contando aqui em primeira mão, mas fique ligado nas minhas redes sociais, porque em breve soltarei as notícias, soltarei lá, tá? E tem muito mais outras coisas nas minhas redes sociais, tem lá meu direct, tem lá meu WhatsApp. Estou à disposição de quem precisar bater um papo. Então, gente, olha, vamos aproveitar, né? Isso aí é algo inédito, quer dizer, em primeira mão aqui com a gente, que coisa boa, né? E vamos acompanhar lá no Instagram, Vini Gouveia, não, como que é? Mudo. O V é mudo. Vigolve, Vigolve, @Vigolve. E aí nós vamos ter o prazer, né, de ver algo assim tão de coração, que na conversa aqui dá para a gente entender que tudo que você está fazendo é de coração, que você realmente, o seu propósito, você está cumprindo aquilo que, né, te inspira, aquilo que você está passando realmente para as pessoas, porque o seu livro diz isso, né? Como eu li, eu entendi que o seu livro é assim, você quer o melhor para quem tiver esse acesso.
E assim, espetacular, realmente a gente ter tido, né, essa oportunidade aqui de você falar, e eu espero, né, que esse tema, essa conversa realmente vá para muitas pessoas, porque é importante, muito importante, ver que é possível, com mentalidade, com, né, mentalizações, com propósito definido, e buscar, né, aquilo que a gente quer ser na vida e principalmente com algo tão altruísta, né, que é fazer pelo outro. Vini, então assim, você já falou muita coisa boa, muita coisa importante, mas você podia deixar aqui também um recado, né, para quem te ouvir, para quem nos ouvir, principalmente te ouvir. O que é que a pessoa pode fazer, enfim, para chegar onde você está, ou ter você como exemplo. Dê aí Gostaria, uma gostaria de mensagem. deixar dois recados. Sim. O primeiro é que dentro desses passeios, dentro dessa turnê que eu vou fazer na Ásia, eu gostaria muito que a gente fizesse um novo bate-papo. Então, queria saber Tá. se você aceita a gente Aceito, com fazer um novo certeza. bate-papo, para a gente atualizar um pouco desse assunto. E mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. E o recado que eu deixaria para quem está nos assistindo é que não deixe de fazer algo para transformar a sua vida. Você é o único responsável por isso. Não acredite em mentiras, em contos. Não acredite em dinheiro fácil. Não existe nada fácil. Se não for suado, se não tiver luta, pode ter certeza que não é seu e não vai valer a pena. Então, melhore 1% todos os dias. Identifique as suas falhas, identifique os seus erros, identifique as suas fraquezas. Muita gente não sabe, mas identificar os seus vícios é uma das coisas mais fáceis da vida. Quando você está ansioso para pagar alguma conta, com alguém no hospital ou qualquer coisa, aonde você recorre? Ao chocolate, ao álcool, à cama, todas essas coisas na qual você recorre que te deixa na zona de conforto é o seu vício. E a zona de conforto é o lugar mais longe que tem do seu objetivo. Então não se deixe cair nessa armadilha. Não se auto-sabote, tá bom? Conte comigo, conte com a Isa. Nós estamos aqui para te ajudar. Que coisa boa. É isso, Vini. Vamos nos encontrar, né, em São Paulo, na Bienal do Livro, né? Estaremos lá. E então é isso. Vamos comemorar realmente, né, essa virada de chave, esse caminho novo, né, que a gente está de escritores. E é isso. Saber que existe pessoas como você que está disposto, né, a se dar, a se doar. É uma honra, viu, ter falado com você aqui hoje, tá? Eu que Muito, muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. É uma honra bater esse papo contigo. Vou esperar ansiosamente pelo nosso encontro na Bienal para que a gente possa falar muito mais, para que a gente possa Exato. fazer uma foto juntos. E conte comigo, minha amiga. Para o que você precisar, estou aqui à sua disposição. Então tá bom. Então até mais e até breve, né? E até sempre. Estamos por aí, tá? Isso aí. Um beijo e um abraço para todos que estão nos assistindo aí. Foi um Isso prazer estar mesmo. aqui. Então, até breve, pessoal, em outro assunto, em outro tema, com o Vini, ele já, né, deixou aqui essa proposição e eu aceitei. Então, logo a gente vai estar aqui com novidades.